Então vamos então dando continuidade aqui à nossa aula, né? Nosso terceiro e último bloco. E agora nós vamos tratar sobre as ações, né, de conhecimento e ação de execução. A gente vai perceber que na ação de conhecimento, que é por onde tudo se inicia, é por onde aí o autor vai entrar, né, com a demanda que vai se transformar em ação, vai pedir a sua tutela, né, condenatória, constitutiva, declaratória e ao final ter uma sentença de mérito procedente. Aqui finaliza o processo de conhecimento, onde o juiz ele vai dar uma sentença, né, de mérito procedente ou improcedente, positiva ou negativa. Se foi positiva, procedente, aí nós já vamos mudar de fase, vai vir a fase de execução. Então, enquanto a fase de conhecimento, o juiz vai dizer quem tem o direito, na fase de execução o juiz vai fazer o que? Aplicar o próprio direito. O juiz vai materializar, né, esse ganho que teve lá, onde de fato o autor da ação vai ter o seu bem da vida entregue. É na fase de execução. Na fase de conhecimento, o juiz apenas vai dizer de quem é o direito, né? Vamos lá na tela. As ações classificam-se, pois, de acordo com o tipo de atividade que o juiz é preponderantemente chamado a exercer. Ao longo do processo, né? Tradicionalmente, é possível identificar, com base nesse critério, dois tipos fundamentais de ação. As de conhecimento ou cognitivas, de conhecimento, né? Cognitivo é conhecimento, e as de execução, que formarão processos de conhecimento e processos de execução. O que distingue cada uma delas, então, vai ser a atividade que o juiz, né, é chamado a desempenhar. Como eu falei com vocês, são duas atividades diferentes. No processo de conhecimento, o juiz vai dizer quem tem o direito. No processo de execução, não há mais essa discussão de mérito, se tem ou se não tem o direito. Então, se está executando, é porque o juiz já reconheceu no processo de conhecimento que o autor ele tem sim esse direito. Na fase de execução, o juiz vai fazer com que o réu, né, o requerido, entregue o bem da vida, né, ao autor da ação. Então, na fase de execução, é só essa materialização. Inclusive, até tem defesa? Tem. Mas aí vai ser em razão de quantidade. Se estiver pedindo algo, na verdade, uma exacerbação do direito, né? Do direito que foi constituído, declarado, condenado lá na fase de conhecimento. Então, vamos lá na tela. Nas de conhecimento, pede que ele profira uma sentença, na qual dirá se a razão está com o autor ou não, bem como se nele tem ou não direito a um provimento jurisdicional postulado. Nas de execução, o que se pede são providências concretas, materiais, destinadas à satisfação do direito. Não mais que o juiz, por meio de uma sentença, diga quem tem razão, mas que faça valer, por meios adequados, o direito do respectivo titular. Então, a diferença entre as duas modalidades, né, de ação é muito fácil, né? É muito simples. Enquanto na ação de conhecimento o juiz vai dizer de quem é o melhor direito, na ação de execução o juiz vai determinar, né, que o réu, de fato, entregue aquele bem da vida a quem é de direito, que no caso é o autor da ação. Então, são coisas bem distintas, né? É de fácil compreensão. Enquanto um juiz vai decidir de quem é o direito, na outra o juiz vai decidir qual é a melhor maneira de entregar esse direito ao autor, né, da ação de conhecimento. Vamos lá na tela. Tipo de tutela cognitiva, condenatória, constitutiva e declaratória. Aqui, na verdade, nós já adiantamos lá atrás, quando falamos de provimento, né? Quando você entra com a tutela de provimento. Inclusive também tratando sobre os pedidos, lembra? Pedido é imediato, nós falamos que o pedido é imediato, é essa tutela, que pode ser condenatória, declaratória e constitutiva, né? Então nós vamos ter esses três tipos de tutela. Na tutela condenatória, em regra, se pede uma condenação. Quando eu entro com ação contra o INSS,
um pedido de concessão de benefício, o juiz vai dizer, condena o INSS a conceder o benefício tal. Então, aqui é uma ação condenatória. Quando, por exemplo, eu peço ao juiz que reconheça, eu sou funcionário público e sofri um processo administrativo e fui demitido, né, do serviço público. Eu entro com ação de reintegração por meio de um mandado de segurança. Essa ação de reintegração, o juiz vai declarar nula aquela demissão e eu vou ser reintegrado no cargo. Então aqui é uma ação declaratória. Assim como a pessoa, o homem, né, tem um filho na sua relação, ele desconfia, né, o filho é registrado em seu nome, mas ele desconfia da paternidade. Então ele vai entrar com ação declaratória de paternidade para saber se de fato o filho é dele ou não, para esclarecer essa dúvida. E o juiz, né, vai dar uma ação, uma tutela para ele declaratória, dizendo, olha, é seu, apesar da dúvida, ou de fato, você tinha razão, não é seu. E a outra tutela é a tutela constitutiva. Por exemplo, no divórcio, a tutela constitutiva ela vai criar um direito ou ela vai desfazer esse direito, desconstituir esse direito. Por exemplo, no mesmo exemplo que eu tratei do pai que tem dúvida se o filho é ou não dele, quando já registrado, é uma ação declaratória. Quando ainda não é registrado, né? Quando ele tem uma dúvida, mas se é ou não e o filho não é registrado ainda, aí não vai ser uma ação declaratória, vai ser uma ação constitutiva. Da mesma forma, o divórcio. Quando você se casa, forma uma relação jurídica e para desfazer dela, você tem que entrar com a ação pedir uma tutela constitutiva. Então nós temos, a depender, vamos ter uma tutela condenatória, uma declaratória e uma constitutiva que vão formar aí o pedido imediato. Nós vimos, se você pedir uma tutela diferente, né, da que é necessária ou da que é adequada, que é o interesse de agir, o seu processo ele vai ser extinto, né, carecedor de ação por falta de interesse de agir, como nós vimos lá atrás, que é uma das condições da ação. Então vamos para a tela. Dentre as ações de conhecimento, é possível identificar 3 tipos fundamentais: a condenatória, a constitutiva e a declaratória, né? Conforme o tipo de tutela a ser postulada. Nas 3, pede sempre uma sentença, até porque é processo de conhecimento. As declaratórias são mais simples que as demais, porque nelas o juiz se limita a declarar a existência ou a inexistência de uma relação jurídica. Como já diz, declaratória, né? Apenas declara. O que se pretende obter é uma certeza jurídica. Lembra quando eu falei do pai que tem dúvida se o filho registrado é ou não seu, né? O que se pretende é uma certeza jurídica sobre algo que até então era fonte de dúvidas, incertezas ou inseguranças. A sentença declaratória não impõe obrigações aos litigantes, por isso não constitui um título executivo, mas torna certa uma situação jurídica que, embora já existisse, não era reconhecida. Por exemplo, quando houver dúvida a respeito da paternidade que alguém queira saná-la, bastará que ajuize a ação declaratória na qual o juiz decidirá se afinal o autor é ou não filho do réu. Já a tutela constitutiva é aquela cuja finalidade é modificar, constituindo ou desconstituindo uma relação jurídica. Aqui mais um exemplo, quando hoje nós temos o Instituto da União Estável, né? E aí para constituir a união estável, você entra com essa ação, né? E aí o juiz vai dizer, vai constituir a união, né? Vai reconhecer a união e, posteriormente, ele vai, já no mesmo ato, desconstituir a união. É a ação de reconhecimento e desconstituição, né, de união estável. Para quê, gente? Para fazer a partilha dos bens. Como os presentes eles não são casados, eles têm uma união estável, então o juiz primeiro vai ter que reconhecer essa união estável para posteriormente, né, declarar a inexistência, né, o fim também dessa união estável e a partir daí poder fazer o processo de partilhas, né? Então vamos lá para a tela. Ó. Um exemplo das ações constitutivas é as ações de separação judicial ou de divórcio, que objetivam desconstituir a sociedade conjugal ou um casamento, respectivamente. Tal como as ações declaratórias, as constitutivas não visam
a formação de um título executivo. Por seu intermédio, o que se busca é a modificação de uma situação jurídica indesejada. As ações constitutivas podem ser positivas ou negativas. As primeiras são de constituição, né? Logo positivas, e as segundas, né? São que negativas, são aquelas que desconstituem. Constituem positivas, desconstituem, são negativas. O que caracteriza a sentença constitutiva é a criação de um estado jurídico distinto do anterior. É uma situação que não existia e a partir daquele momento passa a existir. E por fim, a ação condenatória. É a única que vai formar um título executivo judicial. Lembre do exemplo que eu falei aí da ação contra o INSS. Lembra do exemplo de uma ação de danos morais, né? Quando o juiz, você pede uma condenação da parte por danos morais. Pede uma condenação, que é a tutela, que é o pedido aí, né? Imediato, e lá no pedido imediato vai pedir, quer que condene em 10 mil, né? Em 15 mil e 20 mil, no pedido imediato. Mas o pedido imediato é a condenação e vai formar aí um título judicial, né? Vamos lá. A ação condenatória tem por objetivo não a satisfação imediata e plena do direito postulado, mas a formação de título que permita aplicar a sanção executiva. Aqui na tela, estão passando por essas tutelas que a gente havia falado, né, lá atrás, condenatória, declaratória e constitutiva. Tem mais duas tutelas que, na verdade, os autores entendem que não são novas, né, que não são espécies de tutelas, mas sim são, na verdade, tutelas que estão aí, uma tutela condenatória, né, e pode ser mandamental, ou executiva, lato sensu, mas a doutrina tem um consenso de que não são autônomas, não são novas espécies, são, na verdade, espécies de tutelas condenatórias, que é a mandamental e a executiva, lato sensu. Vamos na tela. Nenhuma delas constitui uma forma diferenciada e autônoma da ação de conhecimento. Tanto a mandamental quanto a executiva, lato sensu, constituem espécies de ação condenatória. São ações mandamentais aquelas que o juiz, ao condenar o réu, emite uma ordem, um comando que permite, sem necessidade de um processo autônomo, tomar as medidas concretas e efetivas destinadas a proporcionar ao vencedor a efetiva satisfação do direito. Então, aqui na tela, essa tutela mandamental na ação condenatória, lembra quando eu falei da ação contra o INSS? Então nós podemos aqui classificar ela como condenatória mandamental. Quando o juiz ele concede uma condenação, e vamos ter lá, por exemplo, ele condena o que? A implantação do benefício. E ele, se o INSS não cumprir aquela decisão, o juiz vai fixar uma multa que é chamada de astrente. Então o juiz vai obrigar, por meio indireto de coação, o INSS a implantar o benefício do autor. Então, a tutela mandamental, condenatória mandamental, onde o juiz vai determinar que o INSS, né, que ele cumpra aquela decisão. É o próprio réu que vai cumprir. Inclusive, essa vai ser uma das diferenças, né, entre a tutela mandamental, condenatória mandamental, e a tutela condenatória lato sensu, onde, na verdade, quem vai cumprir é o Estado e não o réu. Nós vamos ver. Então, vamos lá na tela. São exemplos de tutela mandamental as sentenças proferidas em mandado de segurança e nas ações que tenham a obrigação de fazer ou não fazer. Aqui comigo, mais uma vez, Henrique, mas como assim? Você disse que o mandado de segurança era uma ação declaratória. E gente, o mandado de segurança, a depender do pedido que conste nele, ele pode ser tanto declaratório, tanto condenatório, quanto constitutivo. Então, quando ele é condenatório, tanto é que eu posso, por exemplo, se o meu benefício também foi negado no INSS, eu posso utilizar de uma ação declaratória, né, que por meio de um mandado de segurança, e pode utilizar também de uma ação ordinária. Né? Então, nesse primeiro momento, na ação ordinária vai ser condenatória e pelo mandado de segurança também vai ser condenatória. Então, a depender do pedido. É o pedido que vai diferenciar. Então, o mandado de segurança, por ser um procedimento especial, ele pode ser tanto declaratório, quanto constitutivo, quanto condenatório. Né? Então, nessa ação mandamental, que tenha, por exemplo, no caso
da mandamental, ela pode ser também na obrigação de fazer. Não sei se vocês já estudaram direito das obrigações, né? Mas uma das obrigações é de fazer e de não fazer. Quando o juiz determina a obrigação de fazer, no caso na ação contra o INSS, ele está determinando que o INSS cumpra, que ele faça, que ele vá lá e implante o benefício do autor. Quando o juiz determina a obrigação de não fazer, por exemplo, ele determina que o INSS ele não cesse, que ele não corte o benefício do autor. Isso é estudado no direito das obrigações. A obrigação de fazer, de não fazer, de dar, né, e de não dar. Né? Esse é presente no direito das obrigações. Né? Vamos lembrar também do artigo 5º, né? Que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Né? Vem na cabeça isso. Então, nas ações mandamentais, que é uma espécie de ação condenatória, pode ser também na obrigação de fazer e de não fazer. Vamos lá na tela. Descumprida a ordem, o juiz pode determinar providências que pressionem o devedor, como a fixação de multa diária chamada astrente. Caso a desobediência persista, pode tomar providências que asseguram um resultado prático equivalente ao do cumprimento. Como eu falei, gente, nesse tipo de ação, nesse tipo de tutela mandamental, quem vai cumprir essa fase de execução é o próprio réu. No exemplo do INSS, é ele que vai implantar o benefício do autor. Se ele não fizer, o juiz vai coagir, né, vamos dizer, indiretamente ele a fazer por meio de fixação de multa, né, de astrente, mas é ele que vai cumprir essa determinação. Como se trata de fazenda pública, nós não vamos falar aí em penhora, em sequestro, né, de bens. Mas se fosse numa ação, por exemplo, em que envolve particulares, quando o réu ele não cumpre, o que o juiz vai fazer? Vai bloquear os bens. Ele vai, por meio de meios indiretos de coação, ele vai obrigar o réu a cumprir a decisão. Então, essa é na tutela mandamental. Né? É a tutela mandamental. Lembrando, mais uma vez, nós vamos ver que a diferença entre tutela mandamental e a executiva lato sensu, que na mandamental quem cumpre é o próprio réu. Na executiva lato sensu, quem vai cumprir, nós vamos ver que é o próprio Estado. Vamos lá na tela. As ações executivas lato sensu são também exemplos de ações condenatórias, como já havia adiantado para vocês, em que a sentença é cumprida independentemente de fase executiva. São exemplos as ações possessórias de despejo, em que, proferida a sentença de procedência, o juiz determinará a expedição de mandado para cumprimento, sem necessidade de um procedimento a mais, em que o réu tem a oportunidade de manifestar-se ou defender-se. Não se confunde esse tipo de ação com a mandamental, porque nessa determinação não é cumprida por mandado judicial. Então a gente percebe que a diferença é quem cumpre na mandamental é o próprio réu e aqui não. Na executiva, lato sensu, o juiz vai dar uma ordem, vai expedir um mandado e quem vai lá na sua casa bater é o oficial de justiça. Por exemplo, numa ação de despejo, né? Numa ação as ações possessórias, de integração de posse, a polícia vai chegar lá, a polícia chega com o oficial, se você não cumprir, na hora você é preso e vai ser cumprida aquela ordem judicial, né? De qualquer forma. Então essa é a diferença entre uma ação, uma tutela mandamental, em que o juiz ele vai se utilizar de meios, como eu falei, indiretos. Vai fixar a multa, vai penhorar, né, vai fazer o bloqueio de bens. Já na tutela executiva lato sensu, não. O juiz vai fazer cumprir a decisão de qualquer jeito, nem que seja com a polícia. Vai te tirar a força de lá, por meio de um mandado, né? E quem vai levar esse mandado é o oficial de justiça. Então vamos lá, vamos dar continuidade. Quem deve cumpri-la é o próprio devedor. Isso na mandamental, cabendo o juiz estabelecer medidas de pressão ou providências que assegurem um resultado semelhante, como nós falamos lá nas multas. Essa é a mandamental. Já na executiva lato sensu, não havendo cumprimento espontâneo da obrigação, o próprio Estado a cumprirá no lugar do réu. Se o réu não devolve a coisa, é expedido um mandado que a tira do poder deste e entrega ao autor. Então é a diferença mais clara entre a ação, né, com a tutela condenatória mandamental da tutela condenatória executiva lato sensu, que na mandamental o juiz vai exercer poderes indiretos, né, de coação, fixar multa, penhora
indiretamente ele vai lhe obrigar a cumprir. Enquanto na executiva você vai sentir, você não cumpriu espontaneamente, vai sentir o próprio poder do Estado. Por meio de um mandado judicial, o Estado vai até a sua porta lhe cobrar. E aí, se você não cumprir, né, vai acabar aí cometendo o crime, né, de desobediência, ordem judicial. Se cumpre, ainda assim vai ser retirado à força, né? Então aqui nós vamos finalizando, né, mais um tema. Falamos aí nessas aulas sobre jurisdição e ação, né? E na próxima aula, como para não acabar não estourando, né, o tempo aqui nosso, as nossas questões não vai ficar para o início da próxima aula. A gente finaliza então esse tema com as questões, que também não são muitas, e já entra no próximo tema aí da nossa ementa, tá certo? Então, até mais, fique com Deus. Já está disponibilizado para vocês aí, né, os meios de comunicação para que possa tirar as possíveis dúvidas. Estamos sempre aqui à disposição, seja por meio do Instagram, seja por meio do canal do YouTube, né, e seja pelo próprio AVA, até mesmo o WhatsApp que já foi disponibilizado a vocês também. Então, forte abraço e até a próxima.